A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu querido irmão, minha querida irmã. Hoje a nossa mensagem está imperdível. Nós falaremos sobre a ferramenta cega e o perigo de trabalhar sem a sabedoria. Certamente nós estamos diante de uma poderosa metáfora sobre a importância da preparação espiritual e da sabedoria. Antes mesmo de adentrarmos na mensagem, eu sou o pastor Gilmar Pinheiro. Se você ainda não é inscrito aqui em nosso canal Movidos por Missões, se inscreva, já chegue dando o seu like da confiança e compartilhe essa mensagem se ela abençoar a sua vida. E eu gostaria que você abrisse a poderosa e inerrante Palavra de Deus no livro de Eclesiastes, apenas um versículo da Palavra do Senhor. Eclesiastes, capítulo de número 10, versículo de número 10, diz assim: Se o machado está cego e sua lâmina não for afiada, é preciso golpear com mais força. Agir com sabedoria assegura o sucesso. Põe a sua mão assim no seu coração e diga: Deus, fala comigo. Mais uma vez, Deus, fala comigo. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu quero começar essa mensagem de hoje contando uma história para você. A história de um homem que havia sido contratado para cortar árvores. Um homem havia sido contratado para cortar árvores como lenhador. Quanto mais árvores ele cortasse diariamente, maior seria o seu salário. Era um homem forte, era um homem grande e muito disposto a trabalhar. Ele estava em plena forma. No primeiro dia, ele levantou-se extremamente cedo e trabalhou e cortou 10 árvores. No segundo dia, da mesma forma, esse homem acordou extremamente cedo e trabalhou e cortou 8 árvores. No terceiro dia, esse homem novamente acordou cedo e trabalhou intensamente e foi capaz de cortar 6 árvores. No quarto dia de trabalho, esse homem cortou 4 árvores. Da mesma maneira, acordou extremamente cedo, cumpriu a sua carga horária e conseguiu apenas cortar 4 árvores. No quinto dia, ele acordou novamente extremamente cedo, trabalhou a mesma carga horária e cortou somente 3 árvores. No final do quinto dia, ele estava extremamente desanimado. Ele tinha o mesmo número de horas, ele tinha se esforçado da mesma forma, diligentemente, acordado cedo todos os dias, mas, no entanto, a sua produção só caía. E ele percebeu que um lenhador experiente trabalhou todos os dias e cortou o mesmo número de árvores. No primeiro dia cortou 9 árvores, no segundo dia 9 árvores e até o quinto dia 9 árvores. Então esse lenhador novato vai ao encontro desse lenhador experiente a fim de saber o segredo. Como ele conseguiu cortar o mesmo número de árvores todo dia e ele só diminuiu. E ele fez a seguinte observação: eu comecei a trabalhar cedo todos os dias e você não. Você não estava aqui. O que você estava fazendo? O lenhador experiente estava sorrindo e respondeu: todas as manhãs eu tomo tempo para afiar. Isso mesmo, afiar um machado.
Isso é um recado para você, meu querido irmão, minha querida irmã, e para mim também. Devemos afiar os nossos machados todos os dias. Salomão foi o homem mais sábio das Escrituras. Ele deixou a sua contribuição escrevendo um livro na sua juventude, um livro na sua meia-idade, um livro na sua velhice, a saber, Provérbios, Cantares de Salomão e Eclesiastes. E aqui em Eclesiastes, capítulo de número 10, versículo de número 10, Salomão vai falar exatamente sobre a ferramenta cega já na sua velhice. A ferramenta cega aqui é o retrato de uma vida sem preparo. É o que Salomão está dizendo exatamente aqui no versículo 10. E se a ferramenta estiver cega, exige mais esforço e uma produção sem resultados. O mesmo acontece com uma vida espiritual, com o ministério ou até mesmo no trabalho secular. Muitos se desgastam tentando avançar, mas sem se equipar corretamente. Ei, querido, para avançar é necessário se equipar corretamente. E aí nós percebemos um erro até de confiar apenas na nossa força. E eu quero compartilhar com você como essa mensagem foi gerada em meu coração. Eu estava indo para ministrar em um congresso missionário no Vem Jovem, é um congresso que ocorreria em Minas Gerais, na Zona da Mata, e eu tinha me preparado diligentemente, estaria ministrando 3 vezes no mesmo dia, manhã, tarde e noite. E de fato foi uma semana extremamente corrida. Então eu preparei todos os sermões, o que iria culminar em um culto em uma praça pública ali na Zona da Mata Mineira. E quando eu entrei no ônibus com todos os missionários, eles começaram a dormir e o Espírito Santo começou a ministrar em meu coração. E no caminho também, quase chegando ao nosso destino, eu vi uma hidroelétrica, as águas das comportas, bem perto aonde o nosso ônibus estava passando. E olhei para as placas e havia várias placas de rota de fuga. Ou seja, a cidade era uma cidade cheia de setas com rotas de fuga. Então, o Espírito Santo me impulsionou a orar sem cessar, porque, de fato, eu tinha me preparado diligentemente, teologicamente, sim, mas a minha ferramenta estava cega. Era o erro de confiar apenas na minha força. Alguns acham que o esforço contínuo basta para alcançar o sucesso. E a parte B do versículo diz que o sucesso é alcançado com a sabedoria. Para afiar a lâmina, o trabalho se torna exaustivo e ineficaz, infrutífero. É apenas um belo discurso que não pode transformar, salvar, curar, nem libertar ninguém. Um exemplo bíblico disso, de um homem que estava confiando na sua própria força, é Pedro. Pedro era um exímio, um excelente pescador. Pedro sabia jogar as tarrafas, sabia aonde jogar, sabia muito acerca das marés, das luas. Então, um belo dia, ele decide pescar. E certamente a ferramenta de Pedro estava cega. Ele estava confiando em si mesmo. Então ele passou a noite inteira sem pescar absolutamente nada. Até que o Senhor Jesus lhe deu uma direção. Até que o Senhor Jesus permitiu que
Pedro tivesse a sua ferramenta amolada, que ali eram as suas tarrafas. Então ele jogou a tarrafa e diz a palavra de Deus que veio com uma quantidade de peixes incontáveis que quase fez com que o barco viesse a pique. O segredo, meu querido irmão, minha querida irmã, está na preparação espiritual. Amolar a ferramenta significa buscar a sabedoria na palavra de Deus. Provérbios capítulo 2, versículo 6 diz: porque o Senhor dá a sabedoria. Afiar a ferramenta significa fortalecer a nossa vida de oração. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16, diz: orai sem cessar. Afiar a ferramenta significa desenvolver as habilidades e conhecimento. Se você só tem a habilidade e não tem o conhecimento, você corre um sério risco. O meu povo perece porque lhe falta conhecimento, diz o profeta menor Oséias 4:6. Afiar a ferramenta significa depender mais de Deus do que da sua própria força. Novamente, Provérbios capítulo 3, versículo 5 diz que nós não devemos nos estribar no nosso próprio entendimento, ou seja, confiar no nosso próprio entendimento. O que devemos fazer? Reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos e Ele endireitará as nossas veredas. Já parou para pensar o que pode estar te impedindo de afiar a sua lâmina? A falta de tempo para a oração e leitura da Bíblia. Irmãos, se não orarmos e se não lermos a Bíblia diariamente, nós acabaremos entrando em uma anemia espiritual e não poderemos resistir ao dia mau. Nem os dissabores da vida, nem os desertos, nem as angústias, nem os dias maus. O Senhor Jesus não nos enganou. Ele disse que no mundo nós passaríamos por aflições, mas que nós tivéssemos bom ânimo porque Ele venceu o mundo. Então, uma ferramenta amolada vai lhe capacitar para andar altaneiramente, como diz o profeta menor Abacuque. O que pode estar te impedindo de afiar a sua lâmina? A confiança excessiva nas suas próprias habilidades. Não, deixa que eu resolvo. É do meu jeito. Eu já sei. É desse jeito que eu vou fazer. Desse jeito sempre deu certo. Meu querido irmão, minha querida irmã, não é do seu jeito. É do jeito de Deus. Deixa Deus lhe instruir. Busque a sabedoria em Deus. Leia, ore e deixe essa sua confiança excessiva de lado nas suas próprias habilidades. Dependa de Deus para tudo. Dependa de Deus para conduzir a sua família, dependa de Deus para administrar a sua empresa, dependa de Deus para administrar os seus recursos, dependa de Deus para administrar o seu dinheiro, dependa do Espírito Santo de Deus sempre, em todos os momentos. O que pode estar te impedindo de afiar a sua lâmina? A resistência a aprender e crescer. Meus irmãos, nós quando entramos para ali o jardim da infância, e depois o maternal, e depois as tias vêm nos ensinando, B com A faz bar, né? C com A faz K, e depois junta o SA e casa. Então, mas nós não ficamos aprendendo isso a vida inteira. Nós crescemos, nós fomos para o primeiro grau, para o ensino médio, para a faculdade, para a pós-graduação, para o doutorado, sempre crescendo. Ou seja, nós não podemos ficar estagnados espiritualmente falando. É necessário crescer, é necessário participar das classes da escola dominical, é necessário fazer um seminário.
O que pode estar te impedindo de afiar a sua lâmina? Uma vida espiritual negligenciada. Não negligencie a sua vida espiritual. Todos os dias nós fazemos as nossas refeições, café da manhã, almoço, janta. Isso se você não estiver de jejum. Mas você não consegue ficar muito tempo sem comer. Isso significa, meus irmãos, que se nós não tivermos a nossa vida espiritual ali com o Senhor, aos pés do Senhor, lendo a sua palavra, orando, jejuando, a nossa ferramenta estará cega. Então, nós precisamos afiar a nossa lâmina. Veja só que na segunda parte do versículo, Salomão vai falar sobre sabedoria. E de fato, a sabedoria faz o trabalho render muito mais. Jesus sempre usou de sabedoria e de discernimento. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, ele está ali exercendo seu ministério, uma verdadeira multidão vindo de encontro a ele. Ele curava todos aqueles que se achegavam diante dele. Milagres extraordinários eram realizados. Quando foram procurar Jesus, o que o Senhor Jesus foi fazer? Ele se retirou para o monte. Para quê, meu querido irmão, minha querida irmã? Para amolar a ferramenta. Amolar a ferramenta. A palavra de Deus diz que ele ficou a noite inteirinha. A noite inteirinha orando. E quando ele desceu daquele monte, ele ali separou os discípulos que estariam com ele. Veja, uma noite inteira só para orar, para saber quem ordenar. Que coisa extraordinária! Uma total dependência de Deus. De fato, nós não poderemos fazer as coisas relaxadamente ou de qualquer jeito, e muito menos com um machado cego. Foi isso que o Espírito Santo me advertiu indo ministrar nesse congresso. Veja, meu querido irmão, minha querida irmã, o perigo que eu estava correndo e o perigo que você pode correr com a sua ferramenta cega. Quem é o homem de Deus que não quer uma audiência? Olha, que uma verdadeira multidão estava ali aos pés de Jesus, mas Jesus trocou aquela multidão por um momento de intimidade com o Todo-Poderoso. Sabe o que é isso? Sabedoria. É exatamente isso que o homem mais sábio das Escrituras, Salomão, está nos advertindo. Uma vida ali separada e a sabedoria caminhando juntas, lado a lado, em todas as atitudes seculares ou espirituais. Deus não quer que trabalhemos apenas duro, mas que trabalhemos com inteligência espiritual. E aí, essa pregação se finda com alguns conselhos de como afiar a sua ferramenta hoje. Primeiro, invista no aprendizado bíblico e espiritual. Meus irmãos, eu fiz um seminário básico, depois eu fiz outro seminário básico, depois eu fiz um bacharel em teologia, depois fiz missiologia 3 anos e sigo estudando. Aprendizado bíblico e espiritual, constantemente, diariamente, semanalmente, mensalmente. Como amolar a sua ferramenta hoje? Peça discernimento ao Espírito Santo para agir com sabedoria. Olha o que diz Provérbios 24:3. Com a sabedoria se constrói a casa e com discernimento ela se
consolida. Como amolar a sua ferramenta hoje? Cerque-se de pessoas sábias que possam te ensinar. Sempre vai ter alguém que saiba mais do que você. Beba. Então, se a sua caminhada tem sido pesada, se você está frustrado, decepcionado, como aquele lenhador, se você se sente cansado, se você não está contemplando os resultados que você queria contemplar, talvez seja a hora de parar. Parar para quê? Para afiar a lâmina. Isso mesmo, pare. Pare para afiar a lâmina. Em vez de insistir na força, em vez de insistir na sua própria sabedoria, em vez de confiar em você, olha o que o profeta maior Jeremias vai dizer. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o rico na sua força, e nem o forte na sua riqueza. Aquele que se gloriar, glorie-se em mim, em saber que eu sou o Senhor. Ou seja, busque a minha sabedoria. Isso, irmão, irmã, busque a sabedoria que vem de Deus. E com a sua ferramenta amolada, siga, trabalhe com estratégia espiritual. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, no precioso nome do Senhor Jesus. Gostou desse vídeo? Não deixe de dar o seu like, de compartilhar, de comentar como essa mensagem trabalhou em seu coração. E eu deixarei aí um legado impactante missionário para que você possa assistir na descrição do vídeo. O legado de Jim Elliot. Um forte abraço, que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.